Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, e a nossa reflexão está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Então, Mateus 26, 39. Ele diz o seguinte: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém. Bom, meus queridos, aqui é uma passagem muito conhecida, né? A gente vê em todos os filmes, né, que passam, conta a história de Jesus, a gente sabe, e essa passagem é bem conhecida aqui um pouquinho, né, um pouquinho antes de Jesus ser capturado pelos soldados, né, romanos, e aqui ele já sabia, né, tudo que ele ia passar, e ele tinha consciência de tudo, né, tudo que ele ia passar, todo o sofrimento que estava para acontecer dali para frente. Daí ele ora pedindo a Deus que, se Deus quisesse, né, que o livrasse de tudo que ele ia passar. Mas, né, daí ele mesmo faz a ressalva. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Em outras palavras, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aí eu fiquei pensando nessa frase essa semana toda, né? Para dizer a verdade, esses dias atrás eu fiquei pensando nisso e daí me veio na cabeça várias passagens, né? Minhas, né? Onde eu pedi para Deus, né? Que me livrasse, né? E a gente, né? Tendo eu, claro, né, como exemplo, pensei nisso. Quantas vezes que eu não falei isso? Ah, Deus, né, me livra disso, né, me livra de todo mal, me livra disso. Quando a gente, de repente, às vezes, uma surpresa desagradável, alguma fase desagradável, daí a gente pede para Deus, logo de cara, né, não, Deus, me afasta disso, afaste isso de mim, né, não deixe que eu passe por isso, né, mude essa situação, e pedindo isso, né? E daí eu fiquei pensando, né? Comparando, né? Essa passagem de Jesus, Jesus ele, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, ele tem essa consciência, né? Que ele tinha que fazer a vontade de Deus, seja ela qual fosse. Daí eu, né, voltando a mim, eu falei, caramba, e eu, né? Quantas vezes eu peço para Deus me livrar de tal situação, né? E ignoro daí a vontade de Deus e penso só em mim, só na minha vontade, né? Então, quão errado eu estou, né? Quão errado, né? Se mais alguém faz como eu, quão errado, né? Estamos, né? De fazer isso, né? Porque qual, né? É a vontade que tem que prevalecer na nossa vida? A nossa ou a de Deus, né? É claro que é de Deus. Então, é uma incoerência, né, a gente fazer isso, né, como eu, né? Deus, não me livra disso, por favor, né? Ao invés daquela frase, né, que até eu já falei aqui, da gente florescer aonde Deus nos plantar, né? Ou seja, não importa a situação, mas vamos florescer, né? Deus nos colocou ali, naquela situação, naquele lugar, vamos florescer, vamos dar o nosso melhor, né? E daí eu fiquei pensando, falei, caramba, que diferença, né? Gritante entre a Jesus e eu, né? Entre a decisão de Jesus ali de falar isso, né? Se o Senhor quiser, meu Pai, né? Se for possível, me afaste disso, né? Mas me livra disso, mas contudo, Pai, seja feita a sua vontade, né? Não a minha. Então, queridos, né? Depois esses dias eu fiquei pensando, e agora daqui para frente, né? Claro, né? Eu farei o possível, vou me policiar para não falar mais isso, né?
seja o que for, a situação que for, Deus, né? Eu sei que se o Senhor quisesse, o Senhor até poderia me livrar disso, né? Mas a minha vontade não, não prevalece, né? A minha vontade é muito pequena, né? A sua vontade sim que é importante, né? A sua vontade tem que ser feita, não a minha. Então, que venha o que tiver que vir. Tá bom, queridos? Então, hoje, né, nessa segunda-feira, que a gente pense um pouco sobre isso, né? Sobre tantas situações que a gente pede para Deus nos livrar, né? E, contudo, né, a gente devia dizer para Deus, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar, né? Mas seja feita a sua vontade, meu Pai, e não a minha, né? Então venha o que tiver que vir, né? Porque eu sei que o que vier é porque tem que ser, tem que vir, tem que acontecer, né? É o melhor para mim, é melhor para as pessoas ao meu redor, né? Algum propósito o Senhor tem para isso, né? E eu não sou eu que tenho que entender isso, não sou eu que tenho que saber o seu propósito, né? O propósito que o Senhor tem para mim, né? Eu tenho apenas que obedecer, eu tenho apenas que deixar claro que a sua vontade sempre prevalecerá sobre a minha. É assim que tem que ser. É como Jesus disse aqui, é muito, né, linda essa frase. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, que a gente haja assim, dessa mesma maneira, seja qual for a situação, né, deixando claro para Deus que o que importa para nós é realizar, é fazer a sua vontade, né, a vontade dele, e não a nossa. Primeiro a vontade de Deus, depois a nossa vontade. Primeiro o querer de Deus, depois o nosso querer. Que seja sempre assim, hoje e sempre. A vontade de Deus sempre prevalecendo sobre a minha, sobre a nossa. Tá bom, queridos? Então, que hoje, segunda-feira, a gente comece a semana com essa atitude, né? Com essa atitude de Jesus foi mais um exemplo, né, ali de obediência, né? E ele, né, sabia, tinha consciência de tudo que ele ia passar, né? A gente não, a gente imagina, ou a gente nem imagina, a gente já fica querendo nos livrarmos daquela situação, né? E quão errados estamos, né? Quão egoísta nós somos, né, nessas atitudes, né? Eu digo nós assim, né, no modo geral, né? Mas dei o exemplo meu, né? Quão egoísta eu sou, né? Então, a partir de hoje, farei o possível, é claro, para mudar essa situação, para mudar essas atitudes. Mais uma atitude que eu preciso mudar na minha vida, né? Dizer isso para Deus. Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa situação agora, mas, né, seja feita a tua vontade. Se a tua vontade não é mudar, que seja feita, né, porque a sua vontade sempre prevalecerá sobre a minha. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira. Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus. Dessa maneira, nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.